Revista WG, um programa descontraído. Aqui falamos de tudo e jogamos limpo. Olha só, agora são 8h37 em São Paulo, às 8h37, já estamos aí há alguns minutinhos parado com a imagem estática, sem som, mas hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia, você que nos acompanha aí através do radiowg.com.br. Muito obrigado pela sua sintonia. Vamos nós, está começando a partir de agora o nosso programa, é o Revista WG. É o programa jornalístico que leva a informação para você de segunda a sexta-feira, a partir de 8h30, Ademilson Gonçalves. Venho te fazendo companhia, te levando alegria, entretenimento, prestação de serviços e cidadania. Alegria entre aspas, porque nem tanta notícia traz alegria, quase todas trazem mesmo é tristeza, e ainda tem aqueles que falam, meu Deus do céu, eu vou estar na rede social dedilhando aqui para ver notícia ruim? Nananina, não. Aí já dedilha e vai embora para outro lugar. Mas faça isso. Se não quer ouvir notícia, não sintonize Rádio WG Digital neste momento, porque agora é hora de notícia. São 8h38 em São Paulo. A chuva já causou estrago por aí. Se você mora em algum bairro que está afastado, não viu muita coisa, mas saiba que os semáforos, já tem muita gente sem energia elétrica. A coisa não tá fácil para quem mora em região em que a chuva afetou. A chuva atingiu a Grande São Paulo na tarde desta quarta-feira, derrubou árvores, causou alagamento e deixou imóveis sem energia mais uma vez. O Corpo de Bombeiros havia registrado 51 ocorrências de queda de árvores e 13 por alagamentos. 2 voos foram desviados de Congonhas para outros aeroportos por causa da visibilidade na pista. Mais de 74 mil imóveis estavam sem energia elétrica na Grande São Paulo. Até agora pouquinho, até às 8 da noite, tínhamos 74 mil imóveis sem energia. E segundo a CET, até às 7h23, tínhamos mais de 30 semáforos apagados e o trânsito na cidade registrou 1.030 quilômetros de lentidão. Por conta da chuva, 2 voos que usariam em Congonhas foram alternados para outros aeroportos. Em nota, a AENA, que administra o local, informou que o aeroporto opera por instrumentos, um procedimento padrão por conta da pouca visibilidade. Rádio WG Digital. Indo mais longe para chegar cada vez mais perto de você. Rapaz, eu não consigo colocar a imagem ali, mas Antônio Cícero, escritor, membro da Academia Brasileira de Letra, ele morreu na Suíça e deixou uma carta de despedida. Ele morreu, ele quis a morte, pois se submeteu à eutanásia. O escritor e compositor Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras, morreu na manhã de hoje na Suíça.
Ele sofria de mal de Alzheimer e se submeteu a um procedimento de morte assistida. O crítico literário e filósofo deixou uma carta explicando ali a sua decisão, aonde estava escrito, entre aspas, espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade, fecha aspas, afirmou então Cícero em um trecho da carta. Ele era carioca, tinha 79 anos. A informação da morte foi confirmada pela academia, aonde o autor ocupava a cadeira de número 27 desde agosto de 2017. Na semana passada, Cícero foi para Paris com o companheiro Marcelo Pires. Ele foi a Paris com o Marcelo Pires e de lá foram para Zurique, na Suíça. Marcelo revelou a amigos que Cícero vinha planejando há alguns tempos a ida à Suíça, mandando documentos e informações à clínica e não queria que ninguém soubesse. Ele disse, passamos alguns dias em Paris para que ele pudesse se despedir da cidade que tanto admirava. Foi o que disse então Marcelo, que mandou aos amigos a carta de despedida. O artista era irmão da cantora e compositora Marina Lima. Na voz dela, gravou poemas de seus ficaram famosos em todo o país. Entre as canções de sua autoria estão Fugaz, Para Começar e A Francesa. Antônio Cícero também é coautor do Último Romântico, célebre na voz de Lulu Santos, quase todos conhecem. Ele também teve parcerias com o Ali Salomão, João Bosco, Orlando Moraes e também com a grande Adriana Calcanhoto. A carta de Cícero diz o seguinte, eu vou ler a carta aqui na íntegra para a gente poder entender o que diz ali a carta do Cícero. Carta esta escrita como uma despedida aos seus amigos, às pessoas mais queridas. Vamos à íntegra da carta deixada por Antônio Cícero. Queridos amigos, encontro-me na Suíça prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram, não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era uma coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido, bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas, se não a coisa mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho a consciência de que decidir se minha vida vale a pena ou não. Eu mesmo espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. Antônio Cícero, em carta aos amigos. Olha só, eu aqui não externo nenhum sentimento, porque este foi o desejo dele, então que vá em paz para onde ele tenha ido, porque se ele era ateu, não acreditava em Deus, não tem por que Deus fazer alguma coisa para resgatá-lo do caminho que ele queira trilhar, o que decidiu trilhar. Rádio WG Digital. Indo mais longe para chegar cada vez mais perto de você. Operando em www.radiowgdigital.com.br.
acessa lá. Muita gente me pergunta, você não fez o programa hoje? Olha só, o programa não é feito exclusivo para o Facebook, para o Instagram, é um programa da Rádio WG, em radiowg.com.br. Basta digitar aí no seu buscador e você vai encontrar Rádio WG 24 horas por dia. Eu tenho encontrado com muitas pessoas que dizem, nunca mais você fez o programa. O programa não é feito exclusivo para o Facebook, muito menos para o Instagram. O programa é feito no site da rádio. Aqui é uma web rádio. São 8 horas e 47 minutos em São Paulo, às 8h47. Um corpo foi encontrado dentro da comunidade do Cipozinho, região de Embu-Guaçu. O corpo estava em estado avançado de decomposição. Não dá para se ter ideia se era de um homem ou de uma mulher. O corpo foi encontrado entre a noite de ontem e a manhã de hoje, durante a madrugada. A polícia foi acionada, que acionou ali a polícia científica, resgataram o corpo de lá e levaram para fazer a perícia para saber se se trata de um homem, de uma mulher, de uma criança, um adulto. Os exames serão feitos e aí a polícia poderá trazer esclarecimentos. Mas quem tem algum familiar desaparecido em Embu-Guaçu, Itapecerica, mesmo aí nas imediações de São Paulo, que fica próximo à comunidade do Cipozinho, já fique com a orelha de pé, porque pode estar aí um desfecho para uma história triste de quem for os familiares desta pessoa encontrada enterrada numa cova rasa dentro da comunidade do Cipozinho, no município de Embu-Guaçu. Ademilson Gonçalves. E fazendo a mesma promessa de sempre, a de que juntos faremos um ótimo programa de rádio. Juntos aonde? Em www.radiowgdigital.com.br. E por que eu falo toda hora Rádio WG Digital? É porque esse é o endereço. De repente, se você digita lá Rádio WG, aparece uma outra WG, e aí você vai ficar sintonizado lá, esperando a coisa acontecer, e não vai acontecer, porque o nosso endereço exige WG Digital. Hoje as pessoas se aglomeraram ali no centro de São Paulo, muita gente reunida, parecia um comício de político, era isso? Não. Era pessoas que tentaram acessar o site do sindicato, o site com estabilidade não estava atendendo, e aí as pessoas foram para a porta do sindicato para saber ou para dizer que não querem pagar a contribuição sindical e precisam entregar a carta ali no site, mas se o site não recebe, se você não bate na porta do sindicato, aí já vem descontado do seu salário, e as pessoas já pagam tanta coisa e hoje não querem pagar mais nem um centavo a vagabundo nenhum. Mas a notícia é o seguinte, trabalhadores enfrentam fila de 5 quarteirões para deixar de pagar a contribuição sindical em São Paulo. E não foi um trabalhador, você dá para ver pela imagem aí, centenas deles enfrentaram esta fila quilométrica na Liberdade, no centro da capital, para entregar a carta de oposição ao desconto da contribuição sindical, cujo valor não é R$2. Muita gente diz, é R$2, é 2% do salário em que você recebe. O documento deveria ser apresentado na sede do Sindicato dos Trabalhadores em entidades de assistência e educação à criança. É o Sintraenfa, localizado na Rua Tamandaré, entre segunda, dia 21, e sexta-feira, dia 25. Outra possibilidade era enviar o documento através do site da instituição, que eu acabei de falar que estava tendo ali instabilidades e não estava carregando. Nas redes sociais também há dezenas de reclamações sobre a instabilidade do site e a impossibilidade do envio da carta que te livra deste pagamento.
Rádio WG Digital. Indo mais longe para chegar cada vez aí aonde você está. Eu não quero nem saber. Seja lá onde for, se tem internet, a Rádio WG estará lá pertinho de você, te fazendo companhia, para você fazer aí o que tem de ser feito, fazer os seus afazeres, ouvindo a Rádio WG Digital. Dizem que rádio não atrapalha ninguém a fazer nada e é a mais pura verdade. Você vai fazendo a janta, ouvindo aqui a nossa programação, você vai limpando a casa, varrendo, passando pano, encerando, sei lá o que você está fazendo agora, deitado no sofá assistindo a televisão, aí jamais estará com o celular ouvindo a Rádio WG Digital. Pode até ser que você passe a tela e ouve um pouquinho, mas aí a notícia é ruim, a novela é melhor, tenho certeza. Teto de farmácia desaba em Itapevi, na Grande São Paulo. A laje de uma farmácia desabou na tarde de ontem em Itapevi. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. De acordo com a prefeitura, o local fica na rua Nelson Ferreira da Costa, no bairro Chácara Vitápolis. Estava em horário de funcionamento, mas foi esvaziado. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Em nota, a Defesa Civil informou que ainda não se sabe o que causou o desabamento. Uma equipe do órgão foi acionada, encaminhou agentes para o local. Após a vistoria técnica, a área foi sinalizada e também foi isolada. Se fosse no dia de hoje, diriam que foi por conta das chuvas. As chuvas têm causado estrago, a natureza está realmente revoltada com parte dos seres humanos que gostam de estragar também, né? A natureza está apenas devolvendo aquilo que o ser humano tenta extrair dela todo dia, toda hora, sem dar nada em troca. O forasteiro chega de noite e tira da terra tudo o que necessita. O ministro Dias Toffoli lançou um livro e diz que dever do STF é fazer do Brasil um país livre, justo, solidário e fraterno. Livre? Justo? Será? No lançamento do seu livro, o ministro Dias Toffoli afirmou que o dever do Supremo Tribunal Federal é trabalhar para que o Brasil se torne uma nação mais justa, solidária e fraterna. Ele destacou o papel fundamental do STF em garantir os princípios constitucionais e em combater a desigualdade do país. Para Toffoli, a missão do tribunal vai além das decisões jurídicas, abrangendo a construção de uma sociedade que respeite a dignidade de todos os cidadãos. É uma trajetória de muito orgulho de ser um magistrado constitucional num país tão complexo, num país com desigualdades regionais, sociais, num país que o comando constitucional mais importante é que nós temos o dever de fazer desta nação uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna, sem nenhum tipo de discriminação, afirmou Dias Toffoli, destacando o papel transformador do Supremo Tribunal Federal em prol do bem-estar social e da concessão, ou, melhor dizendo, da coesão nacional. Rádio WG Digital. 24 horas ao seu lado. Está chegando o dia das eleições. No próximo domingo teremos o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. Saiu hoje uma pesquisa Quest. Ricardo Nunes aparece com 44% das intenções de votos e Guilherme Boulos com apenas 35%. São 9 horas e 56 minutos em São Paulo. 8 horas e 56 minutos em São Paulo. Hoje não caio mais nessa de
do painel me trair, ele me traiu essa semana, fiquei o programa inteiro falando a hora de maneira errada. Hoje não, estamos certinho, 8 horas 57 minutos em São Paulo. Torcedores do Peñarol causaram caos no Recreio com veículos incendiados e o comércio saqueados. 283 detidos uma hora depois. Dezenas de torcedores do Peñarol causaram o caos hoje na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os uruguaios vieram à cidade para o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Botafogo, que acontece daqui a pouquinho. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta do meio-dia, depois que um dos torcedores furtou um celular de uma padaria. Foi quase 1h30 de selvageria, vandalismo, praticamente sem repressão. Até que chegou ali o reforço da própria Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o grupo será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida. Ao todo, 283 uruguaios foram detidos, uma arma foi apreendida e, segundo os bombeiros, 7 pessoas foram atendidas com ferimentos no local da confusão. De acordo com a corporação, 3 delas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Ainda não há informações sobre a identificação dos feridos e também sobre o tipo dos ferimentos. Ademilson Gonçalves. E fazendo aquela promessa de que juntos faremos um ótimo programa de rádio. Siga ouvindo Rádio WG Digital. Acesse aí radiowgdigital.com.br ou coloca aí www. Se quiser, mas se não quiser, basta colocar no Google Rádio WG Digital e aí com certeza é nós quem está na tela, em primeiro lugar do destaque na página do Google. Os mais antigos diriam que é o fim dos tempos. Um homem de 45 anos manteve a própria família em cárcere privado, em casa, na noite de ontem, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. O atirador é identificado como Edson Fernando Cripá. Ele matou o pai, o irmão e um policial militar a tiros e deixou outras 9 pessoas feridas, entre policiais e familiares, que também entram nesta conta de 9 pessoas aí. A polícia entrou no imóvel na manhã de hoje, após 9 horas de cerco ao local e de tentativa de negociações com o atirador, que também morreu. A eficiente ação da Brigada Militar neutralizou o atirador, disse o secretário de Segurança, Sandro Caron. A Brigada Militar encontrou 4 armas e farta munição na casa do atirador, que tinha registro de colecionador, atirador desportivo e também de CAC. A polícia diz que foi até a casa onde a família estava após receber a denúncia de que os pais do atirador, os idosos, eram mantidos em cárceres privados. Assim que o criminoso viu os agentes, atirou contra eles e contra os familiares. 2 drones dos militares também foram abatidos pelo homem, ainda segundo a Brigada Militar. Esse estava com o demônio no corpo. O negócio é o seguinte: fez refém, o atirador da polícia não precisa nem aparecer. Basta achar o ângulo
e disparar. Fica tentando negociação. Quando acaba em tragédia, a negociação não adianta em nada, ao menos poupar a vida de um indivíduo que deveria ter sido morto um pouco mais cedo, e aí sim pouparia a vida de outras pessoas. Esta é apenas a minha opinião. Aqui, ó. Vagabundos transvestidos de trabalhadores, de entregadores. Aí colocam na manchete ali, falsos entregadores. Falsos entregadores que nada, esses caras nem trabalham. Sai mais tarde, dorme à madrugada, vai dormir de madrugada, porque à noite eles ficam aí perambulando, praticando atos ilícitos. Mas aí põe a bag lá nas costas para ver se despista a polícia. E isso acaba atrapalhando quem trabalha, porque a polícia não tem o carimbo de quem é o trabalhador e quem é o disfarçado, fica tentando parar cada vez que passa um cara com uma bag para saber se ele porta uma arma, se é um trabalhador ou não. Mas esses safados disfarçados aí fizeram 2 arrastões na tarde de hoje na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança registraram tudo, tanto é que você está vendo na imagem. No primeiro registro, o grupo cercou 4 homens que passavam pelas ruas. Os assaltantes apontavam as armas para as vítimas e levavam relógios, celulares, corrente. Esse caso foi na rua Antônio de Oliveira, na chácara Santo Antônio. O outro caso aconteceu na rua Antônio das Chagas. Os suspeitos roubaram mais 2 vítimas. Um homem até tentou correr, mas caiu e mesmo assim foi assaltado. Os motoqueiros saíram tranquilamente pela rua, como se nada tivesse acontecido, e dizendo: "Ô, irmão, nós somos abaiadores." Esses caras chegam nas periferias aonde moram, tirando uma onda, pedindo uma serva no bar, enquanto o trabalhador sai de manhã para se lascar, para trabalhar o dia inteiro, para ganhar míseras migalhas para trazer o pão para casa. O malandro leva facilmente, facinho, mas um dia a polícia te pega. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que será o candidato da direita à presidência em 2026. Como? Inelegível? Mesmo inelegível, ele disse que será ele, e disse isso hoje. A declaração foi feita ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em coletiva de imprensa após o almoço com o prefeito Ricardo Nunes. Olha só, essa amizade entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas tem prazo de validade. E este prazo é final de 25, comecinho de 26, quando a campanha começar a chegar na rua. E eu digo isso por quê? Eu digo isso porque o governador de São Paulo é um homem íntegro, é um bom governador e com certeza terá muitas chances de chegar à presidência da República em 2026, mas eu vou falar rasgado. A inveja da família Bolsonaro será maior do que a honestidade de Tarcísio de Freitas, e isso vai estragar a amizade entre ambos aí, fazendo com que eles, cada um, concorra à sua eleição. Não me resta nenhuma dúvida. Se você tem dúvida, fique com a sua opinião, porque esta é apenas a minha.
as chuvas dessa tarde foi forte em São Paulo, tão forte que chegou a causar aí um tombamento de um carro forte. Ah, será que foi a chuva ou o mau jeito de dirigibilidade? Tudo é culpa da água, culpa da natureza, mas os homens devem aprender que quando está chovendo, a pista fica escorregadia e não dá para pôr culpa na chuva. Pode até colocar a culpa na pista molhada, mas com certeza é a imprudência. Imprudência, imperícia, tudo isso, né? Quando se trata em um episódio no trânsito, é disso que estamos falando. Um carro forte tombou enquanto seguia para Extrema, Minas Gerais, carregado de malotes, na rodovia Fernão Dias, na tarde de hoje. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu de Pouso Alegre e ia com destino à Extrema. Quando chegou ali nas imediações do quilômetro 935, o motorista perdeu o controle do veículo durante a chuva, ou devido à chuva, e o carro chegou a tombar. No carro estavam 4 agentes que não ficaram feridos devido à ocorrência. A pista teve de ser fechada, a faixa da direita, sendo liberada pouco tempo depois, em média umas 3 horas. As vítimas foram levadas de volta para Pouso Alegre em outro veículo acionado pela empresa. Os malotes contidos dentro do carro foram transferidos para outro veículo e também foram levados ao seu destino, que era Extrema, nas Minas Gerais. Rádio WG Digital. 24 horas ao seu lado. São 9 horas 10 minutos em São Paulo, 9h10. O diretor do Hospital de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, foi exonerado após denúncia de que médicos iriam lá, batiam o ponto, ganhavam salário sem precisar trabalhar. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo anunciou hoje, quarta-feira, 23 de outubro de 2024, a exoneração do diretor-geral do Hospital de Heliópolis, na zona sul da capital paulista, em razão das denúncias de que médicos da unidade estavam batendo ponto sem trabalhar. A demissão de Abraão Reporte foi determinada pelo secretário da pasta, Eliseu Paiva, que nomeou um assessor do diretor dele, o médico José Luiz Gomes do Amaral, como diretor interino do hospital. Em nota publicada na manhã de hoje, o secretário afirma a investigação que tinha sido aberta no dia anterior contra os nomes dos médicos que foram filmados pelo SBT, batendo o ponto no hospital e indo embora no horário do expediente para cuidar de assuntos pessoais. Não precisavam trabalhar, não. Bastavam ir lá, bater o ponto, no fim do mês o salário estava na conta, e aí, meu irmão, tá tudo certo. Mas não foi sempre assim. E olha, a partir de segunda-feira, acaba a campanha, as coisas começam a voltar ao normal e muita gente vai começar a roer a canga.
8 horas, 9 horas, 12 minutos. 9 horas, 12 minutos em São Paulo. Tarde de chuva ou com chuva, mais de 70 residências sem luz e a Enel tentando aí amenizar a situação, mas para muita gente, quanto pior, melhor. Eu disse isso ontem, então fiquem atentos. Eu não tenho imagem, mas há mais de 20 dias, um incêndio destrói a maior reserva indígena do Maranhão. O fogo destruiu 25 mil hectares de floresta. Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, árvores centenárias tombaram ali no terreno, o tronco está queimado. A reserva Alto Tiriaçu tem mais de 530 mil hectares. É um dos últimos retalhos da floresta amazônica no estado, um território que abriga duas etnias. São aproximadamente 4 mil indígenas Cá, Apó e 60 Auá-Guajá. Parte dos Auá-Guajá vive isolada na floresta. Lá também vivem espécies raras de animais. A Ararajubá está ameaçada de extinção, só existe nesta parte do Maranhão e em outra reserva no Pará. Os focos de incêndio estão espalhados ali por toda a reserva. É através também de não indígena que caça, né? Muita história e toca fogo. Dessa forma, o fogo surgiu também. Diz o Acadijuraxacá Apó, líder dos guardiões da floresta. Adenilson Gonçalves. Fazendo aquela mesma promessa de sempre, a de que juntos faremos um ótimo programa de rádio. Este é o meu, é o seu, é o nosso. Revista WG, um programa descontraído. Aqui falamos de tudo e jogamos limpo. Limpo. Não escondemos nada, por pior que seja a notícia, você sabe aqui. O presidente Lula discursou hoje por videoconferência. O discurso de Lula no BRICS inclui apelos contra mudanças climáticas, críticas às guerras e defesa das taxações dos super ricos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje por videoconferência da reunião presidencial da cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. Lula iria presencialmente ao evento, mas teve de cancelar a viagem no último sábado após cair no banheiro do Palácio do Alvorada, bater a nuca e precisar levar 5 pontinhos no ferimento. O presidente brasileiro fez um discurso curto de pouco mais de 7 minutos e foi antecedido pelo presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, e seguido pelo presidente da Etiópia, Taye Atsak-Seto. A reunião foi coordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está no comando rotativo do bloco. Em 2025, esse comando será ocupado pelo Brasil. No discurso, Lula recorreu a temas frequentes nas suas últimas participações em fóruns internacionais, incluindo um apelo que ele faz à mudança climática, a taxar os super ricos, o combate à fome, crítica às guerras no Oriente Médio, no leste europeu. Também não citou aí os nomes. Pediu por democracia do acesso às vacinas e inteligência artificial. Lula também falou sobre defesa da criação de uma moeda comum para transações entre países dos BRICS, que assim não precisariam usar o dólar para fazer o comércio uns com os outros. Mas Vladimir Putin já falou que
Essa ideia não é muito boa, pois Biden disse que os Estados Unidos taxará em 100% os produtos que não forem dolarizados. Se tirarem o dólar do jogo, os produtos na América terá 100% de taxa. Aí, meus irmãos, é o que não dá certo e esses embargos aí acabam atrapalhando tudo. Falamos da corrida eleitoral, falamos do diretor do hospital. Te contei as principais notícias de hoje e eu prometo voltar amanhã para te contar tudo aquilo que acontecer. Você vai ficar sabendo aqui através da rádio WG Digital, operando sempre em www.radiowgdigital.com.br. Eu conto com o seu carinho, conto sempre com a sua audiência. Muito boa noite e até qualquer hora. Você ouviu na Rádio WG Digital. Revista WG, um programa descontraído. Aqui falamos de tudo e jogamos limpo. 22 horas e 19 minutos. É mentira deles. São 9 horas 22 minutos. Apaixonado.